Este é o texto padrão. Feche seus olhos. Você que está em casa também puder orar, vamos orar. Papai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos, Deus, por esta palavra. Te agradecemos pelas pessoas que estão presentes, aquelas que estão online, aquelas também que vão assistir. Que o Senhor possa falar os nossos corações. Que o Senhor possa nos ensinar a viver como Jó viveu. Que nós possamos, ó meu Deus, permanecermos firmes em meio aos sofrimentos. Em nome de Jesus, amém. E vamos ler também, queridos, Jó, que é a leitura bíblica em classe. Achou aí? Achou? Está aí na minha página 32. Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 26. É um texto um pouco grande, mas precisamos ler para entender. A gente lê como se fosse uma poesia. Eu acho bem interessante a forma como ele expõe aqui os versículos. Olha o que diz. Você que está em casa, você que não tem a revista, pode abrir no livro de Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 26. Pode ser pela revista ou pode ser pela Bíblia. Diz o seguinte: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-lhe aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venham e não vejam as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri? Eu, desde a madre, em saindo do ventre, não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que me mamasse. Porque já agora jazeria eu, repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, para que se edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prato, ou com um aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Por que se dará luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam e procuram dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha aqui, queridos, Jó, ele começa a lamentar. Ele começa a olhar para si mesmo, para a sua vida, e começa a fazer tantas perguntas. E ele começa a amaldiçoar o seu dia, o dia do seu nascimento.
E ele fala, por que que eu nasci? Ou então, por que que eu não morro? Porque o que eu estou passando agora é muito sofrimento. Talvez, eu estava até pensando, né, nessas coisas que Jó passou e algumas coisas com que eu passei. Geralmente, quando você passa por um sofrimento, você no meio do sofrimento, você não consegue entender o sofrimento. Mas depois de um tempo, você olha para trás e fala, nossa, aquilo que eu passei era tão bobo. Quem já passou por isso? Eu, por exemplo, na minha adolescência, acontecia mais na adolescência, por volta dos 14 aos 25, eu entrava nesse conflito de existência, né? E entrava nesse conflito de depressão, né? Aí a gente olha para trás e fala assim, nossa, por que que eu não aproveitei a minha juventude? Por que que eu ficava chorando nos cantos? Por que que eu não passeava mais? Por que que eu não viajava mais? Por que que eu não curtia mais em Deus? Quem já passou por isso? Às vezes eu entrava no meu quarto e começava a chorar, ah, Deus, eu não tenho uma namorada, fazia isso, né? Ah, Deus, eu sou feio, baixinho, vou ficar careca como meu pai. E eu entrava nessa depressão e não vivia a vida. Mas só quem está naquele meio daquele sofrimento consegue entender a sua dor. Muitas vezes a gente chega em alguém que está passando por algum sofrimento, fala que nada, isso aí que você está passando não é nada. Eu já passei por coisas piores. Mas precisamos entender o contexto, precisamos entender que aquela pessoa que está vivendo aquilo é muita dor para ela. E assim como Jó ele começa a lamentar, Jó ele começa a perceber que aquele momento que ele está passando é de muita dor, de muito sofrimento. E é sobre isso que nós vamos falar, como que a gente pode vencer. Jó, ele traz algumas questões da vida. Já nessa lição, né, nós passamos do livro do Jó, falamos a respeito, explicamos quem era Jó, falamos da realidade de Satanás, falamos do drama e agora nós vamos falar do lamento de Jó. E aí, no sofrimento, ele pode nos levar a uma extrema angústia. Tem tantos sofrimentos, né? Sofrimento aí por causa que a gente perdeu um ente querido, sofrimento por causa de uma doença, sofrimentos diversos que talvez a gente caia numa depressão, talvez a gente caia num desespero e a gente começa a se lamentar e a murmurar e a reclamar e a gente fica sem entender. Jó passou por isso. Jó era humano, mas nós não devemos perder o quê? A esperança. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento, nós precisamos nos levantar neste meio de angústia, conseguir lidar com nossas angústias e seguir em frente. A igreja continua aberta, a porta dos céus continua aberta. Nós precisamos entender um pouco o nosso sofrimento e precisamos nos levantar no meio da angústia. Mas talvez você fale assim, mas você não entende o meu sofrimento. Você não entende o que eu estou passando. Porque o que eu estou passando é de muito desespero. Jó passou por isso. Mas sabe o que Jó fez? Ao invés dele se retirar num canto, ele abriu a boca. Eu costumo dizer, e na realidade isso é uma pesquisa, que os homens, né? Aqui o Joãozinho vai saber disso. Os homens geralmente eles se calam. Quando ele está no meio do sofrimento, ele não se abre, ele se fecha para si mesmo, ele se afasta. As mulheres geralmente é de falar, né? As mulheres, quanto mais ela fala, mais existe cura. Os homens não. Eu particularmente, eu sou assim, talvez tenha homens que são diferentes. Se nós falarmos, parece que vai doer mais. E o que a gente faz? A gente fala assim, não, eu vou dormir, eu vou passear, eu vou fazer alguma coisa para esquecer aquilo. Depois que eu esquecer aquilo, aí eu vou tentar me recuperar. Porque se eu falar, eu estou com a cabeça quente. Então, geralmente, nós fazemos isso. As mulheres são de um jeito e os homens são de um outro jeito. Então, faz sentido que no meio da angústia, do sofrimento, cada um tem o seu, mas que nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos entrar aí num conflito, não podemos entrar num desespero e não levantar a cabeça. Talvez você pode olhar para trás e ver
E todo aquele sofrimento que você passou, você conseguiu vencer em Deus, sim ou não? De tudo aquilo que você passou, hoje você percebe que você está mais forte, sim ou não? Você que está online aí, você que passou por um sofrimento, você pode olhar para trás e perceber que você hoje está mais forte, que você consegue vencer isso, sim ou não? Não é verdade? Então, é isto. Uma coisa interessante do livro do Jó, preste bastante atenção, é que geralmente nós conhecemos o livro de Jó apenas do capítulo 1 e o capítulo 42. Nós conhecemos só o início do livro e o final. Só no início, quando ele fala, passa por aquele sofrimento que o diabo vem, né, e ele passa por tudo aquilo ali que ele perde. E aí a gente conhece lá no final que Deus vem e restaura tudo. Mas quero te dizer uma coisa, 85% das pessoas só conhecem o capítulo 1 e o 2 e não conhecem o restante do livro. É interessante que nós conseguimos pegar apenas textos fora de contexto. A gente apenas pega aquilo que é importante. Mas se nós formos estudar o livro de Jó, queridos, do começo ao fim, ele vem lamentando, ele vem passando por dificuldades, ele vem falando das suas dores. Então, precisamos, e vocês estão aqui para isto, conhecer o livro inteiro. E em 80% do livro ele vem falando de sofrimento. Ah, mas eu já estou passando por tanto sofrimento, por que eu ainda vou aprender mais? Para a gente entender. A primeira coisa está aqui na revista, no tópico 1, que é justamente isso daí. Ele vem fazendo 3 perguntas. Eu acho que as perguntas principais. Por que eu nasci? Qual que é o propósito? Será que eu nasci para passar o que eu estou passando? Será que eu nasci para trabalhar tanto, para sofrer tanto, para passar por tantas dificuldades? Eu acho interessante porque Jó, ele era humano como a gente. Quem já não fez essa pergunta aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por qual razão da minha existência? Então ele faz essa primeira pergunta. Qual é o propósito de eu estar aqui? A segunda pergunta que ele faz já é uma pergunta assim, eu não deveria ter nascido. Primeira, por que eu nasci, né? Qual é a existência? A segunda é, eu não deveria ter nascido, porque se eu não tivesse nascido, eu não estaria passando o que eu estou passando hoje. É interessante, porque eu já passei por isso. E aí ele continua uma outra pergunta, por que eu continuo vivo? Tá, já que eu nasci, já que eu não nasci morto, por que não me mata agora? Por que eu já não morro, logo que eu acabo logo com todo esse sofrimento? Quem já passou por isso ou conhece alguém passando por isso? Conhece? Então, é isso que Jó vem fazendo. A primeira pergunta está em por que nasci. Vamos ler lá Jó, capítulo 3, do 1 ao 10. Você pode ler, Benta, por favor? Eu vou passar um microfone para você. Vou só... Aí tem pessoas que não escutam, né? Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Continuem-no as trevas, contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, e estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, e espere a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva,
porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. É interessante que a parte de Jó parece que é toda uma poesia. Toda uma poesia, na verdade. E a gente, nesse meio de desespero, ele começa a fazer essa primeira pergunta. O primeiro lamento de Jó é o quê? Por que eu nasci? Talvez as pessoas adolescentes, no seu meio de desespero, por que eu nasci? Por que eu nasci feio? Por que eu nasci com o nariz torto? Por que eu nasci baixinho? Por que eu nasci pobre? Por que eu não nasci Por que eu não nasci num lar rico? Quem já fez isso? Por que meu pai é pobre? Por que minha mãe é pobre? Por que meu irmão vive pegando no meu pé? Por que esta igreja não é melhor? E a gente começa a fazer um monte de perguntas. Ah, não. Era melhor eu não ter nascido. Porque qual a existência? Se for para mim ter nascido e nascer do jeito que eu estou, era melhor eu nem ter nascido. Então a primeira pergunta que ele faz, que vai lá no âmago da gente, é essa. Queridos, eu lembro demais dos meus 25 anos, né? E não foi tanto tempo atrás assim, que eu passava por esses conflitos. Ah não, Senhor, eu nunca vou conseguir alguém na minha vida. Para que, Senhor, eu fui nascer? Por que meu pai é baixinho? Por que a minha mãe é baixinha? Senhor, por que eu não tomo algo e não cresço? E eu ficava nesse conflito interior. E às vezes, tinha pessoas que não falavam nada para mim, eu já achava que ela estava falando mal de mim. Às vezes a pessoa até falava bem, mas eu achava assim, ó, aquela pessoa ali está falando, olha lá, tanto que ele é baixinho, olha lá, tanto que ele é feio. A gente começa a ouvir coisas do diabo. E Jó não foi diferente. Jó, ele começou assim, mas por que eu nasci? Sabe por quê? Porque agora eu estou passando por tanta dor, por tanta depressão, por tanta dificuldade. Era melhor eu não ter nascido do que estar vivendo o que eu estou vivenciando agora. E isto foi uma das coisas que Jó diz. E aí é interessante que você pode conferir isso lá no capítulo 3 de Jó. Ele vem falando disso. E outros profetas, eles passaram pela mesma situação. Jeremias, ele fala, o Senhor chama ele. E ele fala assim, não, Senhor, eu sou um homem de quê? De lábios impuros. Jeremias, ele começa a se lamentar. E isso é interessante porque quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para homens de Deus, eu percebo que eles não são super-heróis. Eu percebo que eles são humanos como nós. Eu percebo que eles também são falhos. Eu percebo também que eles têm esse sentimento de tristeza, esse sentimento de lamúria, esse sentimento de tentar entender as coisas. Eu percebo isso. Elias, ele é conhecido como um profeta chorão. Ele vivia escondido nas cavernas, com depressão, com solidão, sem entender o propósito de Deus para a vida dele. Às vezes nós começamos, querido, a julgar o próximo, a falar para o próximo assim, você, cara, você tem que fazer isso e aquilo, mas a gente não tenta entender que ele é humano. Que ele também tem suas dores. Eu nunca vou esquecer de um dia em que eu naquela correria de fazer coisas para a igreja, né? E não que nós não devamos fazer, mas eu estava muito sobrecarregado. E chegava a um certo ponto que eu falava assim, Deus, eu não vou dar conta, mas eu falava assim, eu sou forte, eu vou conseguir, né? O Senhor está comigo. E eu tentava, né? Fazia ensaios até mais tarde, fazia um monte de coisa, e isso é bom. Só que eu, na minha própria força, eu não mostrava as minhas fraquezas. Geralmente o homem é assim. Né? As mulheres não sei, nem tanto, mas o homem é assim. A gente não mostra que nós somos fracos, que nós precisamos de ajuda, que nós não vamos conseguir sempre, que nós precisamos sim de oração, que nós precisamos sim de ajuda. Em um determinado momento eu
tentando e liderando uma equipe de 16 pessoas, e ali naquela labuta, sabe, precisava de oração, mas eu não reconhecia. E aí uma certa vez no culto, uma irmã foi lá, chamou todo mundo para frente, e ela colocou aquela música da Jasmine, que chama Campeão. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. O que mais continua, Bento? Você pode até... Eu não lembro. Só sei que ele fala assim, que nós não somos super-heróis. Que nós somos falhos também. E aquilo ali eu chorei tanto, porque eu falei, é verdade. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso dos outros, eu preciso reconhecer. E Jó foi assim, Jeremias foi assim, e Elias foi assim. Queridos, nós nem sempre estaremos fortes. A dor, ela expressa toda a nossa alma, a nossa humanidade. Nós somos humanos sim, nós falhamos sim, nós precisamos de oração sim. E muitas das vezes nós vamos questionar o nosso ministério, questionar a nossa existência, questionar o porquê das coisas. E isto não é ruim, isto é bom. Quando nós começamos a procurar respostas do porquê que eu nasci, a gente começa a encontrar respostas em Deus. Respostas verdadeiras. Então a primeira coisa que ele faz, e é nessa dor, a dor de Jó era profunda, está no tópico 1. E somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que Jó, neste momento de dor, de profunda dor, aí você fala, mas qual que era a dor de Jó? Queridos, vamos lembrar, Jó perdeu a família inteira, a esposa, 7 filhos. Jó perdeu casa, perdeu bens, perdeu negócios. Se isso não fosse demais, o diabo veio e tirou a sua saúde. Ele não tinha mais nada e nem amigos ele tinha. Ele perdeu família, perdeu a saúde, perdeu tudo o que ele tinha. E talvez as pessoas falem assim, mas ele não tem direito de falar. Ele tem direito de falar. Em nenhum momento, Jó, ele foi contra Deus. O diabo, talvez ele vai na sua vida, assim como ele foi na vida de Jó, para ver se você vai continuar firme ou não em Deus. E era o intuito do diabo. O intuito do diabo é fazer, eu vou tirar isto dele, vou tirar aquilo dele, vou tirar para ver se ele amaldiçoa a Deus. Se ele começa a culpar a Deus. Eu falhei muitas vezes com isso. Muitas vezes eu falava assim, é o Senhor Deus. O Senhor que fez isto. Porque o Senhor não pode tudo? Porque o Senhor não pode fazer todas as coisas? Cadê o Senhor agora? Cadê o Senhor na minha vida? O Senhor não pode? Muitas vezes eu chegava e confrontava Deus com isso. Quem já fez isso? Devemos ser sinceros. E o diabo, ele faz justamente isso. Ele vai ali na sua ferida para ver se você vai culpar a Deus ou se você vai permanecer firme como Jó. Bendito seja o Senhor tirou, o Senhor me deu. Assim que nós temos que fazer. E o diabo, ele fazia isso tudo. Aí, quando Jó estava naquela dor, naquele sofrimento, sabe o que aconteceu? Quando ele pensava que ele poderia contar com os amigos dele falaram assim, você tem pecado. Por isso que você está desse jeito aí. Você está pobre porque você não dá o dízimo. Não é bem por aí, queridos. Você está doente porque você não tem fé. Você se separou porque você não orou o suficiente. O diabo, ele é perito, ele é especialista em te culpar. Mas Jesus, ele é o nosso advogado fiel para nos livrar de toda dor.
O diabo ele vai fazer de tudo para até o último segundo para ver se você vai culpar a Deus ou se você vai permanecer firme. E os amigos de Jó chegaram e falaram para ele: você está fazendo assim, cara, porque você está pecando, cara. E Jó, quando ele abria a boca, o povo falava assim: cala-te, Jó, cala a boca, você não tem direito de falar não. Ele tem direito de falar sim. Nós temos direito de falar sim. Nós temos direito de falar da nossa dor. Nós temos direito de falar que nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Se eu estou em depressão, se eu estou numa dificuldade, eu preciso de ajuda, sim. E as pessoas precisam entender isto. Eu, que hoje sei o que eu passei na minha adolescência, eu não posso chegar em algum adolescente e começar a apontar o dedo e falar assim: você é muito fraco, você é isso. Eu tenho que lembrar daquilo que eu passei e falar: nossa, realmente, ó. Eu chegar e acolher um adolescente ou acolher uma pessoa por aquilo que ela passou, que ela está passando, porque eu passei por isto. E quando eu passava por isto, eu falava: ninguém me entende. Não é verdade? Ninguém me entende. Então, nós que passamos por isso, devemos chegar próximo daqueles e falar: eu te entendo. Sabe por quê? Porque eu passei por isso. Mas tenho algo para te dizer: eu venci assim, assim e assado. Eu orei, como que eu venci? Então, é isso que nós devemos fazer. Os amigos de Jó apontavam o dedo, julgava o coitado, falava que ele estava em pecado. Então a primeira coisa é: por que que eu nasci? Por que que eu estou passando por este sofrimento, por essa dor? Ele tentava achar respostas para tudo aquilo. É interessante que nós sabemos o motivo. Sabemos que o motivo estava tendo um conflito ali, uma disputa. O Satanás estava falando, mas Jó não entendia o que estava acontecendo no céu. Jó não sabia, nós sabemos hoje. Mas ele não sabia. Muitas vezes eu passei por um sofrimento que eu não entendia. Hoje eu entendo. Não é verdade? Você não entende? Hoje você entende que você está ficando mais forte. Hoje você entende que aquilo ali era para te moldar. E Jó, neste momento de angústia e dor, ele lamentava, ele falava. A segunda coisa que ele fala, que em lugar de memória, viesse o esquecimento. E eu queria perguntar para vocês: você gostaria de voltar ao passado? Sim ou não? Quem gostaria, levanta a mão. Quem gostaria, coloca aí também no chat. Quem gostaria de voltar ao passado? Não? Não? Gostaria? Por quê? Eu tenho o mesmo pensamento dele. Eu tenho a vontade de voltar ao passado para consertar aquilo que eu fiz errado. Não é verdade? Fala assim: nossa, eu podia voltar lá no ano de 1990 e aquilo que eu fiz, eu não vou fazer mais, para que hoje eu não estivesse sofrendo o que eu estou sofrendo. Então, é interessante isso e a gente tem direito de pensar a respeito. E Jó, ele começa a pensar sobre isto. Ele começa a pensar sobre o seu passado. E ele começa a falar assim: eu quero esquecer. Esquecer a minha dor, esquecer aquilo que eu passei. Eu quero esquecer o meu passado. E muitas pessoas não conseguem esquecer. Aí agora tem uma disputa entre homens e mulheres. Mulheres é mais difícil de esquecer. Sim ou não? Eu falo para minha esposa, ela está me assistindo, né? Às vezes ela fala assim: aquilo que você fez lá quando a gente estava namorando, assim, assim, assim. Gente, eu nem lembrava disso. Mas como que ela lembra disso? E aí parece que não esqueceu e traz aquela tona, aquela mágoa, aquela tristeza. Eu falo: sangue de Jesus, você precisa ser curado agora. Porque tem pessoas que trazem o passado e continuam naquele passado, lembrando de algo que o outro fez para ele. Talvez daqueles 5 centavos que alguém pegou emprestado de você. E você fica lembrando daqueles 5 centavos. Jesus amado, jogue isto fora. Eu estava falando para um rapaz: sabe isso que te fez com você?
Joga isso fora, não carrega isso com você não. Isso está fazendo mal para você. Geralmente mulheres lembram de algo, gente, esquece. E Jó, ele vem nesse dilema. E aí, o que acontece? O Satanás, ele previa, ele começava a falar assim, eu vou colocar dor, para ver se aquele caboclo amaldiçoa Deus. Eu vou fazer com que a Benta lembre do que o marido dela fez lá no passado, para ver se ela não culpa o marido, para ver se ela não amaldiçoa Deus. Eu vou fazer com que fulano ou cicrano comece a trazer essa dor, esse sofrimento. Eu vou fazer sentir dor, vou fazer sentir depressão, vou fazer sentir um monte de coisas. Para quê? Para que a pessoa comece a culpar a Deus. E aí, quando a gente começa a culpar a Deus, a gente começa a cair num pecado pior daquele que a gente já estava. E é isso que o diabo quer. O diabo quer nos afastar de Deus. Quantas pessoas não estão na igreja hoje porque elas estão culpando a Deus? Culpando a Deus do seu sofrimento. Culpando a Deus da sua depressão. Culpando a Deus da sua pobreza. Culpando a Deus do seu estado atual. Quantas pessoas não estão na igreja hoje porque elas estão culpando a igreja, culpando o pastor, culpando o líder, e aí o diabo quer isto. É fazer com que você sinta raiva da igreja, sinta raiva do evangelho, para que você não permaneça firme. Faz sentido o que estou dizendo aqui, sim ou não? Faz sentido que as igrejas hoje estão vazias porque elas falam, foi Deus que trouxe essa pandemia, porque eu poderia estar muito melhor. E as pessoas começam, Deus, ele permite as coisas. Permite que o diabo faça, mas é para quê? Para que nós façamos como Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou permanecer firme, eu vou permanecer firme na igreja. Se alguém me feriu lá na igreja, se aconteceu alguma coisa, seja lá com o líder ou não, eu não olho para o líder, eu não olho para o pastor, eu não olho para o outro, eu olho para quem? Para o alto. O meu alvo é Cristo Jesus, porque os homens são falhos, eu sou falho, o pastor é falho. Às vezes a gente pode falar uma palavra que inclusive é para abençoar e o diabo te usa para que você ache que aquela palavra é para te ferir. Sim ou não? Uma certa pessoa me procurou e falando assim, falando de mim, né? Mas ele chegou e falou para mim, ele disse, olha, eu tive uma visão a teu respeito muito ruim, porque você não cumprimenta, você não me cumprimentou, você não falou a paz do Senhor e tal. Isso foi no encontro. Eu falei, querido, às vezes eu estou assim tão corrido, né, olhando as coisas, às vezes eu não percebo, pedi desculpa para ele. Mas ele não poderia, e ele ficou ferido. Tanto é que ele falou, eu não estava vindo na igreja porque você não deu paz do Senhor para mim. Eu falei, rapaz, você não tem que ficar só olhando para mim. Às vezes eu estou tão corrido com isso ou com aquilo. A gente não pode ficar preso com essas picuinhas. Se for esse motivo, agora toda vez quando eu te ver, eu vou fazer questão de ficar na tua frente, te abraçar e te dar a paz do Senhor. Mas as pessoas, por causa disso, elas começam a se magoar, a se ferir. E é isso que o diabo quer. Ele quer o quê? Que as suas dores te afaste de Deus. É justamente o que o diabo quer. A terceira coisa, se você está acompanhando na revista, a primeira ele fala, por que eu nasci? A segunda, que ele tente esquecer, que em lugar da memória viesse o esquecimento. E a terceira, que em vez de ordem viesse o caos. Vamos ler aqui? Quem tem a revista, eu vou ler, vocês acompanhem. Olha aqui o que diz. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário. E que dessa forma, tanto esse dia como a noite jamais tivesse existido.
no lugar da luz que raiou por ocasião do seu nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez de paz veio a dor, e em vez da ordem, o caos. Deste raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. O que ele quer dizer aqui? Geralmente, quando uma criança nasce, todo mundo festeja, todo mundo se alegra. Isso é o que ele fala. Ele fala o seguinte, que naquele momento que em vez da paz, ele teve este momento de alegria, mas depois disso, daquela paz veio o quê? Dor. Em determinado momento, queridos, num dia só, Jó perdeu família, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu tudo. E aí, aquilo que ele achava que deveria vir, agora quando ele começa a clamar, começa a falar com Deus, e Deus não responde, ele tem mais dor. Imagine, num dia que você perde seus filhos, a Melana sabe muito bem disso, o dia que você perde o seu filho, e você começa a clamar a Deus para você sentir paz, Deus te manda mais luta. Deus não, o diabo, né? Te manda mais luta. Quem aqui, num determinado momento, que achou assim, nossa, agora já deu, né? Eu já passei por todos os sofrimentos, aí vem mais coisa ainda. Aí você perde o emprego, você perde isso, você perde aquilo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eu levantei com o pé direito, pé esquerdo, porque em vez de eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou firme, mas em vez de ver paz para mim, eu estou tendo mais tribulação, eu estou tendo mais dor. É isso que Jó falava. Quanto mais eu clamo, mais dor vem. E aí ele perdeu os filhos, perdeu a mulher. Aí ele acha assim, não, agora eu vou orar, vai melhorar, né? Não, ele tem a saúde delimitada. A saúde dele é de uma forma tão triste que ele começa a feder, sente maus cheiros. Aí ele fala assim, pronto, que vai ser de mim, né? Porque eu quero paz. E ele fala que até do suspiro dele, quando ele vai comer o pão, ele não consegue, porque ele sente dor. Antes de eu comer o pão, eu sinto dor. Quando ele acha que vai acabar, ele continua sentindo dor. E quando ele acha que está no fim, os amigos ainda dele vêm e falam, você está em pecado, você é um cara ruim, você é isto. E quando ele acha que agora tudo vai se organizar, começa a ter caos. Quem aqui já passou por um caos? Quem aqui já passou por um dia que você fala, que dia? Que dia foi esse? Que dia de luta, que dia de dificuldade? Ou que mês é este? E eu vou dizer para vocês algo, querido. Talvez eu vou falar algo aqui um pouco fora do contexto, mas eu preciso falar disso. Talvez a gente está pensando aqui justamente na pandemia. E a pandemia está acabando, amém, glória a Deus. Que você pode perceber que as pessoas estão saindo, todo lugar está normal. Tem pessoas até que não estão usando mais máscara, está normal. Só que aí as pessoas acham assim, beleza, agora tudo vai voltar ao normal, tudo vai ficar melhor. Mas nós temos que lembrar do que está escrito na palavra do Senhor, que nos últimos dias nós teremos dias difíceis. E se nós formos observar em Apocalipse, já chegando para a grande tribulação, fala aí de meteoros caindo sobre a terra, fala de coisas terríveis acontecendo. Aí você fala, Deus, não deveria acabar tudo isso, a pandemia se foi, não deveria vir paz? Cuidado, nós não servimos a Deus pelas circunstâncias, nós servimos a Deus pelo que Ele é. Sabe por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas estão tendo sonhos de que coisas piores ainda virão. Não estou sendo aqui um profeta do caos, mas eu nem estava vendo isso, eu particularmente tive um sonho sobre isso. Um meteoro caía. Vai ser quando? Não sei. Mas se nós observarmos, está escrito nas Escrituras que dias piores virão. A pergunta é, você vai permanecer firme em Deus? Sim ou não? Você vai se afastar? Porque pode ser que no meio da paz venha mais dor ainda, venha mais caos.
Então, às vezes, a gente só lê o início do livro de Jó e o final, mas a gente não percebe que o livro inteiro está falando de dificuldade. Servir a Deus não é um mar de maravilhas. O Evangelho é uma porta estreita, larga é o caminho onde conduz muitos ao inferno. Preste atenção. Porque as pessoas acham que agora eu vou para a igreja, tudo vai bem, eu não vou ter doença, eu não vou ter dificuldades, agora é só o pastor orar por mim, eu serei sarado. Não. O Senhor falou, inclusive, que Ele veio trazer espada. Servir a Deus é sim em meio às dificuldades, é sim em meio à dor, e aí é a hora de nós falarmos para o Senhor e glorificar Ele no meio das lutas. Porque quando a gente glorifica o Senhor no meio das lutas, o que acontece? Ele nos exalta. Agora, se nós não glorificamos o Senhor no meio das lutas, nós estamos dando margem ao diabo. É no meio das lutas que todo mundo vai olhar e vai falar, olha ali o Joãozinho. Gente, eu achava que o Joãozinho ia afastar de Deus. As dificuldades dele estão sendo tão grandes, eu estou observando, mas o Joãozinho, ao invés dele se afastar de Deus, olha, ele está firme na igreja. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor na vida do Joãozinho. Está observando a diferença? Agora, se eu passo por dificuldades e falo assim, olha ali, aquele ali diz que é crente, mas aí, em vez dele voltar para a igreja, está mais no mundo. Olha a diferença, queridos. Então, nós temos que tomar cuidado. Olha aqui o que acontece. Jó, em meio às suas dificuldades, às suas lutas, em momento algum, ele pensou em suicídio. Ele questionou, ele perguntou, ele tentou achar respostas. Ele pediu a Deus a morte, mas é diferente de suicídio. É diferente de eu tirar a própria vida. Ele falou, Deus, por que eu não morro? Mas é diferente dele falar assim, eu não quero saber de Deus, eu vou pegar aqui e me enforcar. Quantos pastores não se suicidaram nesses últimos dias? O mês de setembro é o mês do suicídio. Quantas pessoas não se suicidaram? Quantas pessoas, inclusive na igreja, não estão conseguindo lidar com a sua dor, com o seu sofrimento, e aí elas fazem o quê? Eu prefiro me matar, eu prefiro me jogar desta ponte, porque quando eu faço isto, eu acabo com todo o sofrimento. Jó não. Jó permaneceu em meio às dificuldades firmes. Quantas pessoas no meio da depressão não procuram ajuda? Quantas pessoas dentro da igreja, porque que é líder, ele acha que ele não pode buscar ajuda. Porque ele vai mostrar as suas fraquezas. Jó buscou ajuda. Jó tinha os seus amigos. Jó buscou conforto. Mesmo em meio à dor e o caos, Deus sempre estará conosco. O que acontece é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Nós enxergamos o sofrimento, enxergamos a dor, mas não enxergamos aquele que soluciona a dor. Quantas vezes, no meio da tribulação, na dificuldade, a gente está no meio daquele caos e a gente não vê Deus, a gente só vê o caos. É importante, querido, nós começarmos a pensar sobre isso. Que mesmo no meio da dor, do caos, o Senhor segura nossas mãos e fale, continue firme. Continue glorificando o Senhor. Não desista, não olhe para os lados, olhe para mim. Tem pessoas que talvez entram na igreja, a igreja está vazia, então eu também não vou. Não é assim. Nós não vamos na igreja por causa de pessoas, nós vamos à igreja por causa de Deus. Continuemos firmes. Está difícil? Tá. Tem caos? Tem. Mas tem solução?
Tem. Há algo impossível para o Senhor? Não. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos, Jó sabia que existia um Deus que era capaz de tirar ele deste sofrimento. E é isso que nós temos que pensar. O segundo lamento de Jó, vem aí na revistinha, está no capítulo 3, do versículo 11 ao 19. Vamos ler? Jó capítulo 3, versículo 11 ao 19, diz o seguinte: Jó capítulo 3, do 11 ao 19, fala o seguinte: por que não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas. Até aqui. Ele vem falando o seguinte, queridos, olha tanto que é interessante. Ele fala, por que eu não nasci morto? Quem aqui já não desejou a morte? Eu já desejei. Talvez naquele momento de desespero, o que a gente pensa é o seguinte: se eu morrer, eu vou ter o quê? Descanso. Se eu passar ali, um caminhão passar por cima de mim e eu levar um tiro, eu vou ter descanso. Talvez essa depressão, talvez essa dor, talvez esse sofrimento, tudo se vai. E era isto que Jó queria. Jó era humano como nós. Se eu morrer, tudo isto acaba. As pessoas vão parar de falar mal de mim. Eu não vou ter contas para pagar. Talvez, né? Eu não vou ter contas para pagar. Eu vou ter uma vida melhor. Eu vou descansar. Porque a morte é um descanso. E foi isso que Jó fala. Jó reclama por que ele não nasceu morto. Ele queria um escape, um descanso de todo o sofrimento. Agora nós percebemos uma diferença aqui. Há uma diferença daquele que se mata, daquele que quer a morte. Está entendendo? Aquele que pede a Deus para tirar a sua vida, do que aquele que tira a sua própria vida. Porque quando você fala para Deus, você está falando com Ele daquele âmbito, daquilo que você está sentindo. Há uma diferença, porque tem muitas pessoas que se suicidam, que elas tiram a sua própria vida e elas acham que vão ter isso aqui, ó, descanso. Não sou eu aqui o juiz, porque Deus sabe o que acontece para aqueles que suicidaram depois da morte. Mas é muito claro que aqueles que tiraram a sua própria vida, eles não vão ter descanso. Ao contrário, eles vão ter sofrimento a vida inteira. Então é melhor você sofrer um pouquinho aqui, do que você sofrer a vida eterna no inferno. Estão entendendo? Tão sério que é isto. Tão sério, é interessante eu falar, Senhor, eu não estou conseguindo viver, Senhor, isso é uma coisa. Agora outra coisa é eu achar que a minha vida é minha mesmo e eu atiro. Isto é muito sério, porque quando eu atiro, você se livrou do sofrimento aqui na terra, mas haverá um sofrimento eterno no inferno. E aí, qual que você quer escolher? Talvez o sofrimento lá no inferno é 1 bilhão de vezes do que você está passando aqui. O sofrimento no inferno é 1 trilhão de vezes. Então, Jó, ele queria se ver livre disso. A segunda coisa, ele queria estar livre das tribulações. Ele desejava ter sido como um natimorto. O que é um natimorto? Quem sabe aqui?
um bebê que nasceu morto. Ele queria isto. Ele queria que assim, não, quando eu tivesse nascido, após a minha mãe me conceber, que eu tenha morrido naquele momento. Porque se eu morri naquele momento, eu estaria livre de tudo isso que eu estou passando. Olha aqui, queridos. Quem aqui já leu o livro de Jó e não percebeu tudo isso que nós estamos falando aqui? A gente só leu o capítulo 1 e o último. Mas olha tudo que Jó está falando. É tudo algo que nós estamos vivenciando ou já vivenciou. Nós queremos estar livres das tribulações, livres dos problemas. Mas não vai adiantar. Sabe por quê? Uma coisa eu aprendi, isso vem aqui para a igreja. Talvez a pessoa ela está aqui nessa igreja. E ela está com um problema com uma pessoa aqui dentro dessa igreja. E ela fala assim, eu vou sair daquela igreja, eu vou para outra igreja. E ela acha que ela vai ficar livre do problema. Mas o problema não é a pessoa, não é a igreja, o problema é ela. Aonde que ela for, ela vai ter dificuldades. Aonde que ela for, ela vai ter tribulações. Eu estava vendo ontem um filme, vendo assim, né? Passei rapidinho, porque eu não sou muito fã de ver filme. E uma mulher falando assim, só vi essa parte. Ela falando assim, eu quero me casar. Porque se eu casar, eu vou ficar livre do meu pai, vou ficar livre da minha mãe, vou ficar livre dos problemas. Quem é casado aqui? Vai ficar livre? Vai ser melhor ou pior? E ela falava isso, e o padre falando para ela, minha filha, não é assim. Eu vou casar com qualquer um. O primeiro que aparecer, eu vou casar. Eu caso. Porque aí meu pai para de pegar no meu pé. Porque aí minha mãe para de pegar no meu pé. E aí, depois, o que acontece? Vai ter mais problemas ou menos problemas? O problema está em quem? Está no casar? Vai continuar, né? Então tem pessoas que falam assim, eu vou sair daqui de Goiânia, né? Porque o problema é que Goiânia é crente demais. Goiânia não tem emprego, vou para outro lugar, vou para São Paulo. Vai para São Paulo para você ver, vai ficar debaixo da ponte. Eu fui em São Paulo, que tem de gente lá que aquelas pessoas que ficam de rua, moradores de rua, é muito. Então as pessoas acham que fazendo algo, ela vai se livrar daquilo. E não é assim. A gente não se livra dos problemas tentando achar soluções numa coisa ou outra. A solução sempre é aonde? Em Deus. Sempre é em Deus. E Jó, ele queria que tivesse nascido morto. Ele queria que tivesse nascido morto. Terceiro, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos ao quê? Dor. Está aí, ó, no capítulo 3. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus, ele não disse que nós não teríamos tribulações. Jesus, ele não disse que nós não teríamos dificuldades. Muito pelo contrário. Ele disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Então, as pessoas acham que agora que eu sou crente, agora que eu sou tal bambambam, eu não vou ter dificuldades. Eu vou te dizer uma coisa, quanto mais crente mais dificuldades você vai ter. Quanto menos dificuldade você tem, é porque você não é crente. Porque talvez você fale assim, estou lá no mundo, tá bom demais, né? Eu bebo, Aqui no mundo, inclusive, é bem melhor, porque na igreja só tinha dificuldades, porque você não é crente. Quanto mais nós somos cristãos, quanto mais eu estou firme em Deus, mais o diabo vai nos atacar. Mais ele vai ficar furioso para nos derrubar. Aqueles que estão no mundo, o mundo jaz no maligno. O diabo já está na vida deles. Agora aqui, como o pastor disse domingo, nós temos uma influência. Ele não se apodera de nós não somos possessos, mas nós somos influenciados. O inimigo está o tempo todo jogando seta.
O tempo todo colocando coisa na sua mente, o tempo todo colocando dor, o tempo todo fazendo com que você passe dificuldades para ver se você vai. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quanto mais você passa pela prova e você dá glória a Deus, melhor é. Então, enquanto eu estiver aqui neste mundo, querido, eu vou ter doença, sim ou não? Sim, porque o meu corpo é humano, inclusive eu tive Covid, alguns teve. Eu vou ter dificuldades no casamento, sim ou não? Sim. Eu vou ter desemprego, sim ou não? Eu vou ter pobreza, sim ou não? Vou ter tudo isto. O sol, ele aquece todos, a chuva cai sobre todos. Não é porque eu sou crente que eu sou o melhor. Eu sou o melhor no reino dos céus, mas aqui na terra muitas coisas podem acontecer. Por isso que eu preciso buscar o Senhor, porque enquanto eu busco Jesus, Ele me capacita, Ele me fortalece para permanecer firme, 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 firme em Deus. Então, enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos com o quê? Dificuldades, né? Bom, Jó não faz apologia ao aborto. Isso aqui é dá pano para manga, né? Você é a favor do aborto, sim ou não? Quem é a favor do aborto aqui? A Bíblia não nos dá nenhum respaldo sobre aborto. Jó, ele não vem falando para que a mãe o abortasse. Ele simplesmente fala que eu tivesse nascido morto. Não é diferente de aborto. Tá? Então ele não faz uma apologia ao aborto. E agora, para terminar, o terceiro lamento de Jó. Por que que eu continuo vivo? Tá, se eu nasci, estou passando por dificuldades, estou aqui aguentando. Tá, eu queria esquecer o meu passado, eu queria esquecer as dificuldades, esquecer o agora. Mas por que ainda eu continuo vivo, Deus? Porque eu ainda continuo passando por dificuldades. É isso que Jó vem falando agora. Por que que eu continuo vivo? E ele vem falando, vale a pena viver? O que você acha? Vale a pena viver, sim ou não? Por que que vale a pena viver? Para viver o propósito de Deus. Quem mais? O que você acha? Vale a pena viver, sim ou não? Vale a pena viver, Joãozinho? Vale a pena viver. E Jó, no momento que passava, ele não enxergava uma luz no fim do. Talvez nas tribulações, naquela dificuldade, a gente fala assim, vale a pena viver? Por que que eu estou vivendo? Sim. Nós precisamos, hoje a gente consegue enxergar, e Jó não enxergava isto, porque naquela época Jesus não tinha vindo. Hoje nós conseguimos enxergar o nosso propósito. O nosso propósito não está aqui na terra. O nosso propósito é os céus. O nosso propósito é que nem o apóstolo Paulo disse, eu vivo para Cristo, viver é Cristo e morrer é o quê? Lucro. Então, vale a pena viver. Tem muitas pessoas passando por depressão, por dificuldades, e nós entendemos, porque Jó passou por isso, eu passei por isso, mas nós precisamos andar na vida sorrindo. Alegres, alegres no Senhor, porque em meio às dificuldades Ele está nos sustentando. Ele está nos sustentando. Tem uma menina lá no serviço que ela, com a cara triste, ela é cristã. Ela com a cara triste, né, chorando nos cantos. E eu pensei assim, bom, chega um cliente aqui, você vai atender o cliente com uma cara triste? O cliente tem culpa dos seus problemas? Não tem, nós temos que viver sorrindo, o outro não tem, não é culpado dos seus problemas. Né? Eu não tenho que ficar jogando pedra no outro, eu não tenho que ficar culpando o outro. A culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Queridos, eu tenho que viver a minha vida plenamente em Cristo e viver feliz com o Senhor. Eu tenho que continuar
firme, Deus. Então, sim, vale a pena viver. E aí ele ainda fala assim, será que eu tenho o favor de Deus? Você tem o favor de Deus, sim ou não? Quem lembra de um versículo que fala sobre isso aqui? Eu quero ver se vocês lembram. Versículo que fala aqui, ó, sobre o favor de Deus. Está em Romanos. Para a gente começar a ler mais a Bíblia. Em Romanos. Qual é o versículo em Romanos que fala sobre o favor de Deus? Quem lembra? Começa assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu estou em Jesus Cristo, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Jó, ele começa a fazer essa pergunta, será que eu tenho um favor de Deus? Ele entra nesse paradoxo, quando a gente começa com sofrimento, com a dor, eu particularmente estou falando de mim, eu falo assim, nossa, Deus não está gostando de mim, porque eu estou passando por isso. Deus, o que eu estou fazendo? Por que não está dando certo? O Senhor, por que está acontecendo? Me ajuda, me ensina. O Senhor não está do meu lado? Vocês já pensaram isso? A gente começa, e foi isso que Jó pensou. Ele entrou num paradoxo. Ele não entendia porque Deus escolhe para ele o caminho do sofrimento. Por que Deus deixou que eu me separasse? Por que Deus deixou que eu fosse pobre? Por que Deus deixou que eu fosse feio? Por que Deus deixou que eu fosse baixinho? Por que Deus deixou que eu fosse gordo? Por que Deus deixou que eu fosse gordinha? E a gente começa nesse paradoxo. Por que eu não nasci com alto, com os olhos azuis, cabelos jogando assim, magro? Por que eu não nasci assim e ele assim? Faz essa pergunta sim ou não? A gente faz isso. Deus não é comigo porque Ele sabe que eu precisava ser mais alto. Ele sabe que eu precisava ter mais cabelo. Ele sabe que eu precisava ter um nariz perfeito. Sabe o que acontece? O diabo, ele joga a mídia, ele joga um monte de coisas para falar que você não tem o favor de Deus. E aí, a televisão, os Netflix, coloca lá o homem todo sarado, a mulher toda sarada, uns casamentos felizes, e você olha para você e fala, meu Deus. Até no meio cristão, às vezes tem pessoas que entram no YouTube, vai pregar e fala assim, meu casamento é feliz, eu nunca tive dificuldades. Aí você fala assim, nossa, ele tem, eu não tenho. Porque é isso que o diabo quer, ele quer jogar na tua cara. Ele quer jogar na tua cara que você não tem o favor de Deus. O lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Tem muitas pessoas que desistem de si mesmas. Desistem de viver. Desistem de continuar procurando um emprego. Desistem do seu ministério. Enterra os seus talentos. Desistem de continuar firme, desistem dos seus filhos. Quantas mulheres no meio do sofrimento não desistiram de si mesmas? Não passam batom, não se arruma, desistem de si mesmas. Não compensa, desistem. Quantos homens desistiram do seu cargo de liderança na igreja, porque Deus os chamou como cabeça, de liderança dentro do lar, desistiram. Quantas pessoas, talvez ainda no seu auge, tem aí seus 40 e poucos anos, fala assim, eu já estou velho, não vou servir mais a Deus. Quantos jovens não desistiram de si mesmos e não entraram nas drogas, não entraram aí no mundo de ruínas. Hoje o Senhor nos diz, não é momento de desistir, é momento, porque Ele tem um favor, Ele está ao nosso lado, é momento de permanecermos firmes. Alguns homens passaram pelo sofrimento, José recebeu sonhos, e após o quê? Ele entrou no caminho do sofrimento. Davi foi ungido rei, e ele entrou no caminho do sofrimento. Jesus, o próprio Jesus, ele entrou no caminho do sofrimento. Quanto mais nós
Nós teremos sofrimentos, mas nós não podemos desistir das nossas vidas. Jamais. Um caminho de sabedoria. Muitas vezes nós sentimos como Jó, desorientados, passando o tempo todo por uma vida dolorosa, por uma vida de sofrimento. Mas temos que entender que desde o começo, Deus está conosco. Ele está contigo no meio da pobreza. Ele está contigo no meio da separação. Ele está contigo no meio das dificuldades. Ele está contigo em todos os momentos. Ele não nos abandona. Lembra uma música, né, Benta? Oh, não, nunca me deixou em meio... Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Lindo, quando bem ou quando mal. Então, jamais Ele nos deixou. Esse sofrimento, ele é uma pedagogia. Ele é um caminho para entrarmos na plenitude. Para sermos melhor. Para continuarmos firmes no Senhor. Continue firme, Joãozinho. Continue firme. Continue firme. O Senhor está do nosso lado. Amém? Vamos terminar? Passando uma política aqui, mas amém. O livro de Jó não trata apenas do capítulo 1, como nós aprendemos. Ele revela essa angústia e nem sempre quando pedimos paz, pode vir paz. Pode vir o quê? Sofrimento. Apesar do sofrimento, Deus sempre esteve e estará conosco. Amém? Vamos orar? Vamos levantar para orar? Te agradeço por você vir aqui. Você aprendeu hoje aqui, sim ou não? No sofrimento nós precisamos permanecer firme em Deus, sim ou não? Sempre teremos paz? Não. Vou continuar firme em Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta aula. Te agradecemos, ó meu Deus, pelo teu cuidado. Eu oro, Pai, pelas pessoas que estão aqui, pelas aquelas que estão em casa também, Senhor. Pai, que nós possamos entender, Pai, que no meio do sofrimento, o Senhor está nos moldando. O Senhor está revelando a tua glória. O Senhor está tendo o teu nome glorificado. Que nós possamos, ó meu Deus, passar pela prova, dando glórias ao Senhor. Que possamos andar de cabeça erguida e não de cabeça baixa. Porque quando andamos de cabeça erguida, sabemos que o Senhor vai na frente. Anjos à direita, anjos à esquerda, anjos para nos proteger o tempo todo. Mesmo no meio das tempestades, Tu és fiel para conosco. Pai, não desista, eu sei que o Senhor não desistiu de nós. Ainda que venhamos a desistir das nossas vidas, o Senhor pode nos trazer propósito, pode, Pai, nos levantar, restaura ministérios, restaura, Papai querido, casamentos. Pai, em nome de Jesus, nos molda, nos transforma e nos renova para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém? Lembrei de algo que quando eu estava passando por muitas dificuldades, desempregado, com muitos problemas, o Senhor me fez, eu tive um sonho. Deus me colocava num túnel e Ele me colocava no fogo. E Ele mesmo disse no sonho, estou te moldando. Então, querido, no sofrimento Deus está te moldando. Nas dificuldades Deus está te levantando. Não desista nunca, porque isto vai passar. Outros problemas virão, mas aquele que passou, você venceu e vai ajudar outros a vencer. Amém? Culto hoje às 19 horas. Aguardo a todos. Obrigado a todos. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Obrigado. A tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe.